Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Miguel Cardoso e hoje estão comigo Felipe Perosa e Lucas Acosta. Bom, gurizada, para começar, primeiramente queria informar os nossos ouvintes e agora telespectadores no YouTube que nós crescemos. Então, dá para dizer assim, né? Depois de uma conversa com nossos técnicos, até a ideia inicial foi do Clenilson Oliveira, um dos craques daqui da técnica. E então o titular da rede, ele agora, nós somos 2 programas. Então o Camisa 10, que era do bloco 2, agora ele vira um programa independente, um programa de entrevistas, e a partir da semana que vem ele já vai estar no ar aqui na programação da Rádio Web UFN e também lá no YouTube. Então agora são 2 programas, o titular da rede aqui com os nossos comentários, com nem tanto conhecimento assim às vezes, mas aqui na rádio e também no YouTube, e o Camisa 10 com o programa de entrevistas. Começa semana que vem. E agora sim, começando sobre o papo sobre futebol, um jogo muito polêmico. Vamos começar com esse jogo bem polêmico, né? Jogo muito polêmico por causa da arbitragem. Inter 2, Botafogo 3. O Inter que saiu ganhando 2-0, depois de um pênalti bem polêmico, depois de uma expulsão do zagueiro do Botafogo, e o Botafogo vira 3 gols, com um gol no último minuto, depois toda aquela confusão generalizada. Mas eu queria até tentar falar do jogo sem falar da arbitragem, só que eu acho que é muito difícil falar do jogo sem falar da arbitragem, a arbitragem, né? Se sobressaiu ao futebol. Eu acho que mais uma vez, né? Eu acho que ela interferiu muito. Então, acho que a gente pode começar falando da arbitragem mesmo. E, Miguel, como é que tu viu esse jogo da questão da arbitragem? Pode falar o que tu sentiu mesmo vendo esse jogo, porque foi bem complicado. Na hora foi um sentimento de raiva, mais pela derrota mesmo, porque tu fazer 2-0 mesmo, naquilo lá não sendo um pênalti no primeiro tempo e uma expulsão, tipo, foi um erro absurdo, como a gente vê recorrentemente aqui no Campeonato Brasileiro. Em tudo que tem aqui na Sul-América, os juízes são bem ruins, bem fracos. Isso é algo que eu aperto muito nessa tecla, porque eu acho muito e atrapalha o jogo, o espetáculo, no caso, no final. O primeiro tempo, o juiz ajudou muito o Inter. E no segundo tempo, pode ter algumas coisas também contestadas que ajudaram o Botafogo, mas o pênalti que é dado pro Inter é algo absurdo. É absurdo, é completamente absurdo. Só que ele erra pros 2 lados, mais acho que pro Inter mesmo, porque no início de partida e o peso pode ser muito maior. Só que também o que me irritou mais, agora puxando um pouco pro coração, é como o Inter consegue entregar uma partida. Pô, tu tem tudo na mão, cara. Mesmo que o juiz poderia dar pênalti no meio de campo, tu consegue ganhar aquilo de lá. Eu acho que... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não consigo ver essa má intenção, sabe? Eu entendo que 95% das vezes eu acredito que seja o amadorismo dos árbitros mesmo, sabe? Que eles sejam fracos. Aqueles 5% tudo bem, que existe uma má intenção. Não existe. E a gente sabe porque já aconteceu isso muitas vezes no futebol brasileiro. Mas o que aconteceu no Beira-Rio no domingo é algo tipo a ser estudado, porque até o VAR e o juiz de campo eles foram afastados depois na segunda-feira. Então o primeiro pênalti ele não acontece e ainda conta com a expulsão, ainda se fosse só o pênalti, mas vem a expulsão. E depois, não só isso, mas alguns errinhos. O segundo gol do Inter mesmo saiu de um tiro de meta, depois de toda a jogada, que era escanteio para o Botafogo. E aí depois, no segundo tempo, vem o impedimento do terceiro gol do Inter, né? Que é um impedimento muito ajustado. E que se por um acaso, vou dar um exemplo, se não desse aquele impedimento, não faria, não interferia muito, porque não daria para ver se estava ou não impedido. Então eu acredito que é muito mais amadorismo e incompetência dos árbitros do que má intenção, porque eu vi muita gente falando isso, que
quer roubo pro Inter, quer roubo pro Botafogo. Eu entendo que talvez ele possa ter favorecido algum time num determinado tempo, como tu falou, Miguel, mas acredito que seja fraqueza mesmo e incompetência dos árbitros. Isso daí já não é de agora, né? O Brasil sofre com isso, o futebol brasileiro sofre com isso faz muitos e muitos anos. Desde o Grêmio na Série A. Desde 2010, aí, quando começou mais esse peso, desde do Inter e Corinthians, foi 2008? Inter e Corinthians final que deu o título brasileiro pro Corinthians. 2005. 2005. Que teve o escândalo da arbitragem em 2005. E daí tinha essa fama do Corinthians e do Flamengo serem os times que eram beneficiados com a arbitragem, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Mesmo a brincadeira do Galo sempre ter pênalti durante o jogo, isso a gente já não vê mais, porque os árbitros erram todas as partidas para todas as equipes. Não tem uma consistência, assim, os árbitros sempre ajudam o Inter, sempre ajudam o Botafogo, sempre ajudam o Coritiba, eles sempre estragam o jogo. Na real, acho que eles nem ajudam, eles prejudicam mais os outros times do que ajudam de tão ruim que é. Era isso que eu queria tocar, eu acho que o Felipe falou muito bem. E eu tenho uma opinião que eu venho pensando há algum tempo, e depois que o VAR chegou ao Brasil, esse pensamento só amadureceu na minha cabeça, que enquanto existir interpretação no futebol, sempre vai ser assim. Sim. Querendo ou não, o errar é humano, só que o problema é que essa questão da interpretação, a gente viu até no passado, de novo, Inter e Corinthians no final do Brasileiro, aquele pênalti do Ramiro foi dado pênalti em várias outras ocasiões. A lance de expulsão do Rodinei contra o Flamengo também, foi amarelo em várias ocasiões. Então, sempre que há essa interpretação, sempre que há essa questão do ponto de vista de um árbitro do outro, sempre vai existir erro, sempre vai existir a diferença de opiniões, sempre vai existir a briga, a discussão por causa disso. Não tem como o certo seria colocar isso no papel. Todas as regras serem expostas num livrinho ali para todos os árbitros, mas é o que o Felipe disse. Se por um acaso, nesse jogo, Inter e Botafogo, outro exemplo, Inter e Botafogo, teve o pênalti do Botafogo ali, teve o pênalti pro Inter no começo do primeiro tempo, agora no próximo jogo talvez aconteça um lance exatamente igual e o juiz não vai dar o pênalti. E aí então quem vai ser prejudicado? Vai ser o Botafogo, vai ser o outro time que jogou, então é essa questão que é discutível, essa questão da interpretação que existe muito no futebol. Então, enquanto não colocarem todas as regrinhas ali num livrinho, vai ser assim. Eu acho que essa coisa da interpretação, ela cai muito e ela também é ruim por causa de pressão de partida alguma coisa. Se o juiz entra na pressão da torcida ou vê que fez alguma besteira no primeiro tempo, ele pode pender a errar para algum dos lados. A errar mesmo, ser mais apto a marcar o pênalti, não por querer ajudar. Uma bomboneira lotada, né? O juiz ele escolhe sair ileso do que isso. Capaz mas, de levar pedra tem é porque o pênalti que é algo que é tão pesado, no futebol que pode decidir, que nem poderia ter decidido no campeonato pro Inter e coisa do tipo, tem muitas vírgulas que não deveriam ter. Pelo menos na minha visão, se o braço só não tá completamente colado, ele é uma extensão do teu corpo minimamente. É pênalti. Encostou na mão dentro da área, é pênalti, filhão. Só que existe essa coisa do desvio, né? Por exemplo, o Grenal... tem momentos que, sinceramente, tu não tem onde colocar a mão. Sim, entendeu? pois é. Então aí que tu tem que pensar nisso. É que existe, no Grenal, aquele Grenal 2-1 Inter... no último jogo no último Grenal do 2020... Pênalti do Kahneman. Cara, a bola que desvia no jogador do Grêmio e bate na mão do Kahneman. O juiz vai lá e marca pênalti. Na minha opinião, isso não deveria ser marcado. Porque ela desvia numa velocidade, bate na mão do zagueiro do Grêmio e é marcada a penalidade. Agora, se ela não tivesse desviado, se a bola tivesse direto na mão, o Kahneman com o braço aberto, agora que tem a câmera dá pra mostrar isso, o Kahneman com o braço aberto, a bola bate na mão dele e é pênalti, sem discussão. Só que daí... vai entrar assim, o juiz vai marcar pênalti e o juiz não vai marcar. A mesma coisa mas sempre. É que isso aí pra ti não é pênalti. Pra mim seria pênalti pra qualquer coisa, porque desviou, tocou na mão. Tocou... Briga agora no nosso programa. Tocou na mão... Mas é que no basquete é assim, né? Sim. Tocou no pé igual é falta. Sim, tocou na mão do maluco, foi desvio, não foi, tá dentro da área, é pênalti. Fez a falta, é pênalti. Só que, como daí, normalmente o cara vai fazer a regra, vai ter um que vai pensar que nem tu, vai pensar que nem eu. Acho que eu tô certo, tu também acha. Daí no final não se entra num consenso e fica essa loucuragem, sabe? Talvez seja melhor até, e às vezes eu tô falando isso sem concordar 100% comigo, tá? Mas talvez seja melhor até
o que acontece no campeonato inglês, por exemplo, que é até uma das coisas que eu acho que a gente já falou aqui, que é a interferência mínima do VAR. Só que essa interferência mínima também causa alguns erros, às vezes. Causa vários erros. Então, essa é outra questão que a gente tem que discutir. Mas é um dos exemplos de utilização do VAR, e muito melhor que o Brasil, porque não precisa muito para ser melhor que o Brasil, sim, mas que lá a gente vê a interferência mínima, pênaltis que são marcados no tempo, na hora ali, e o VAR simplesmente não chama, porque por causa mesmo da interferência mínima, e outros lances que tu vê que, tipo, tu precisa marcar ou tu não precisa marcar, e o VAR não dá bola, não tá nem aí por causa dessa interferência. Mas, tirando a arbitragem, como o Miguel falou, a capacidade do Inter de entregar um jogo que praticamente estava ganho, né? É a primeira derrota do Mano Menezes no cargo. E uma derrota bem internacional ultimamente. Eu vi até um áudio do Luciano Potter falando, né? Tu, pai colorado, e quer mostrar aos teus filhos o que é torcer pro Inter, mostra esse jogo do Inter e Botafogo. O Inter ganhando 2-0 vai ter uma virada no último minuto. Não, e além do último minuto, faz o gol nos acréscimos, comemora, tem impedimento, a bola sai, jogo, briga no final. Então, uma briga generalizada que não tem porquê até falar disso, porque não ajuda em nada o futebol, e acontece isso em todo o país, né? Não é só no Brasil. E não adianta a gente ficar falando, e não pode brigar, o que vai adiantar a gente falar? Ninguém vai nos escutar. E o Inter é o 5º colocado, com 21 pontos, depois dessa derrota. E aí tem outras coisinhas aqui pra gente falar sobre o Inter também. O Corinthians e o Internacional estão na briga pelo Yuri Alberto, que ainda tem propostas da Europa, que não foram reveladas de quais times são, mas tem propostas da Europa. O Corinthians está bem confiante desse acerto. E o que parecia, algumas semanas atrás, parecia que o Roberto ia voltar para o Inter, né? E talvez se encaixaria como uma luva nesse esquema do Inter. Seria a peça que faltaria, mas a gente vê ele indo pro Corinthians, que também é uma peça que falta no Corinthians, depois do Jô sair, de toda essa confusão do Jô, do Roger Guedes não se adaptar como um número 9, e aí o Roberto tem essa decisão aí, Corinthians, Inter ou Europa. Pois é, dependendo da equipe da Europa, não vale a pena botar pro Brasil, porque tu não ganha visibilidade, só que aí que tá, se ele for para um time, digamos, para um Norwich, na Inglaterra, ali ele pode voltar, pode vir pro Corinthians, pode vir pro Inter, que é muito que talvez aqui ele tenha mais visibilidade aqui no Corinthians e no Inter do que ele vai ter em alguns times da Europa. Sim, desculpa a pergunta, quantos anos tem o Roberto? Ele tem 20. Cara, ele é muito novo, cara. Sim. Ele é meses mais velho que eu. Ele é muito novo. Ele é muito novo. Ele voltar pro Brasil agora não seria nenhum perrengue, porque ele ia voltar a criar nome, né? O Roberto no Zenit, ele jogou bem, fez alguns gols, mas ele tá na Rússia, querendo ou não, é um lugar apagado no futebol. Sim. E ele voltar pro Brasil, que é onde a maioria dos olheiros internacionais olha, seria muito bom para ele. Claro, se ele for para um time, querendo ou não, grande, digamos, se ele for para França, se ele fosse para um Everton, ia ser banco do Richarlison? Ia. Mas se ele fosse, por exemplo, pro Lille da França, ali tem uma visibilidade grande, porque revela jogadores bons. Se ele fosse para um Nice da França também, se ele fosse para a Alemanha, fosse para um Borussia, pro Borussia, para um Leverkusen, que tá mal, para um Red Bull, pro Leipzig. Então, claro, não dá pra gente falar agora, porque a gente não sabe quem são essas equipes da Europa que estão de olho nele. Mas, dependendo de que equipe, é melhor ele ficar lá ou é melhor ele voltar pro Brasil. Sim, sim. E além do Roberto, tem outra transferência no Inter por $500 mil. Pouco, né? Pouquíssimo. Pouco, né? Pouquíssimo, porque já foi esperado desse jogador. $500 mil era o salário do Douglas Costa aqui. Então é bom que saiu. Rodrigo Norado no São Luís do México. Como é que explica isso, Miguel? Felicidade, alegria. Depois dos 3 gols que ele fez depois do hat-trick. Ele podia fazer 200 gols naquele jogo que pra mim ele saía por 5 pila e um pastel. Se ele fizesse uma massagem ali na coxa do Bustos, já tava pago, podia ir embora. Finalmente, se livremos. Acabou. Esse é o sentimento do torcedor colorado. Tá feliz. Depois você deu Rodrigo Dourado. Mas o texto que o Internacional postou, as fotos que eles postaram no Instagram, comovente, né? Não. Bonito.
Mas é que é um jogador que teve o seu momento no Inter, né? Teve seu papel e teve bastante influência quando jogava bola, dá pra dizer assim. Eu tenho as opiniões de outros torcedores colorados. Depois dessa partida do 9 de outubro, que eu fui assistir na casa do amigo meu colorado, com 9 torcedores colorados, vários colorados na mesma casa, eles estavam falando, se o Rodrigo Dourado voltasse a jogar o futebol que ele jogava antes, ele ia ser um dos melhores volantes do Brasil, porque ele era um dos melhores volantes do Brasil em 2015, 2016, 2018. Mas talvez não tivesse tanta concorrência. Okay. Ou com o Dourado, ou as lesões mesmo que acabaram atrapalhando a carreira dele. É que ele disputava com o Wallace, né? O Wallace era bom jogador. Sim, na seleção olímpica. Ele disputava com... Quem que eram os outros volantes da seleção? Luiz Gustavo foi? Olímpica? 2016. Não. Luiz Gustavo era mais velho. Era mais velho já? Mas falando de gurizada nova, Tauan Lara pode ser titular contra o Coritiba. Muito bem, finalmente. Um milagre acontecendo. Uma chance. Tomara que a torcida e o próprio técnico não queimem o guri. Tem essa questão. Já não vão largar, é contra o Curitiba, não é um jogo difícil, não vão largar ele na fogueira, mesmo o Curitiba sendo um time bom. Não vão largar ele na fogueira, só... Ele tem um futuro, ele tem um talento, um moleque que joga bem. Tem tudo o Paulo Vitor vai ser banco dele, um dos dois ia jogar, o Mano Menezes falou. Eu gosto do Paulo Vitor, mas ele peca muito na defesa e comete muitos erros. A gente já tem visto isso há algum tempo, que o Paulo Vitor, ele é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele tem sempre um pé atrás. Todo mundo tem um pé atrás com ele. Parece que ele tem um medo, daí ele acaba cometendo faltas, tomando amarelo muito idiota. Pois ele foi expulso num Grenal com um idiota. Ele começou até muito bem, até criou uma grande expectativa nos torcedores do Inter, mas depois foi percebido que não era tudo aquilo, dá pra dizer, né? Sim. E hoje ele não tem tanta chance. Mas agora falando sobre o Juventude, mais uma derrota contra o Atlético Goianiense, agora 3-1. O Juventude que até saiu ganhando, mas tomou a virada. E com a vitória do Fortaleza, o Juventude agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Forte. Eduardo Batista foi demitido. É brabo falar isso do Juventude, né, cara? Eles foram bem ano passado, se escaparam do rebaixamento na última rodada, mas esse ano acho que não vai dar. A gente tinha esperança antes, mas eu acho que é muito difícil esse ano o Juventude conseguir voltar a jogar bola, conseguir voltar a sair da zona. Então, cara, vamos torcer para que não fique em último, né? Porque ficar em último, é um peso muito... É muito pesado para tu chegar no próxima temporada. Eu sei que a gente tá na metade ainda da temporada, um pouco antes da metade, mas ainda é muito... Já não é mais muito cedo. Já não é mais muito cedo pra gente falar que o Juventude pode subir. Não, é complicado porque era o que a gente falava, até a gente já comentou isso aqui no programa, era o que a gente falava do Grêmio na temporada passada, que ainda tinha chances, que ainda dava, mas o Juventude está lá embaixo, tem 10 pontos, foram 13 jogos. O Eduardo Batista, que lá no começo eu falava que talvez fosse uma esperança pro Juventude, depois da reformulação do elenco e tal, pelo trabalho que ele fez no Mirassol, ele acaba não conseguindo repetir esse mesmo trabalho na Série A. Depois de voltar para a Série A, com alguns trabalhos no Palmeiras, trabalhou bastante na Série A já. Ele é um bom técnico, mas o problema não é só o técnico, o problema é o elenco, né? Eu acho que talvez não tenha encaixado tanto com o estilo de jogo que o Juventude precise. E aí, por isso, de novo, lanterna, Humberto Louser é o novo técnico do Juventude, ele que já passou por Chapecoense, já passou por Cruzeiro, já passou por vários times de Série B. Ele sabe bem tratar com um time em desespero, né? É um time que precisa do setor defensivo um pouco mais reforçado, e aí talvez é o Humberto Louser que coloque esse esquema, esse sistema no Juventude, e a gente torce aí para que comece a pontuar um pouco mais e talvez brigue não para cair, mas brigue ali até o final, pelo menos. É difícil, mas vale a tentativa. Eu acho que... Eu já vim para essa temporada com uma expectativa baixa no Juventude. Eu acho que vai ser isso daí até o final do campeonato. Porque eles fazem um gol, tomaram a virada. Tipo, eles não conseguem apresentar nenhuma evolução no jogo. Sempre a mesma coisa. E isso é desde o início da temporada. Não tem... Tipo, desde o primeiro jogo da temporada não existe uma mudança sequer positiva. Então, teve um jogo que tu olhou e falou, agora quem sabe achamos um jeito de melhorar. Não. Tá na mesma coisa ainda. E agora falando sobre a próxima rodada,
O Inter abre a próxima rodada com o Inter e Curitiba às 9h30, na sexta-feira. E o Juventude fecha a rodada com São Paulo e Juventude no domingo às 6h. Mais um jogo bem difícil para o Juventude. Agora sobre Série B, Grêmio 2-0 no Sampaio Corrêa. Uma atuação, não dá para dizer mais uma vez convincente, mas é uma vitória por 2-0. Nem um pouco convincente. Mas eu vou falar de novo da arbitragem. O árbitro muito fraco. Cara, muito fraco, assim, ele... eu vi muito comentário no Twitter falando... Senhora, tu quer um mate pra gente poder sentar e conversar? Porque tu só conversa o jogo inteiro, cara. O primeiro cartão foi sair no segundo tempo. E de várias e várias faltas, tanto do Grêmio quanto do Sampaio Corrêa no primeiro tempo. Ele não soube comandar a partida, não soube se impor ali. E, cara, isso atrapalhou muito o jogo. Tanto pro Grêmio quanto pro Sampaio Corrêa. Mas falando da partida em si, 2 gols do Diego Souza, um de cabeça de rebote e um de pênalti. O que tem a falar de Diego Souza? Não é um jogador técnico. Tudo. Não é um jogador técnico, não é um jogador que tu pode esperar dele até o último minuto, que tu pode lançar uma bola e ele vai correr, porque ele não vai. Tem vários momentos assim que o Grêmio perde a bola na ponta. Ele não se mexe. Ele baixa a cabeça e vai caminhando. Ele esquece. O Grêmio marca com 9 jogadores, né? Tira o goleiro, o Diego Souza. Mas ele é o cara... que faz o gol. Ele é o cara que tem qualidade no time. Ele é o cara finalizar. É o que eu sempre falo. Se o Grêmio cruzar 10 bolas na área e pelo menos 5 forem na cabeça do Diego Souza, 2 ele vai fazer o gol. Isso é certo que ele vai fazer. Então, essa questão, a gente tá repetindo aqui, a importância do Diego Souza depois do Elkson machucado. E até ia deixar ele para falar um pouquinho mais na frente, mas Renato Kaiser pode chegar ao Grêmio. É um jogador que me interessa bastante, porque há algum tempo já ele vem se destacando nos times que passam, no Atlético Paranaense, no Fortaleza. Ele é bom jogador, né, cara? É um jogador... No Atlético Goianiense ele jogou bem No Atlético Goianiense também. Então é um jogador que faz gol, que se posiciona bem. Não sei se vem para disputar a posição com o Diego Souza. Também a gente não sabe se vem, né? Mas o interesse existe e aí o contato também existe. E outro que pode chegar, o Matheus Vital. Matheus Vital é outro que pode chegar também. Perdeu espaço no Corinthians depois de todas as contratações que o Corinthians fez. Também é um jogador que... dá para comparar ele com o Biel? Acredito que dá, né? Eu acho que ele é um pouco mais lento que o Biel. Ele não tem tanta essa explosão que a gente viu com o Biel, com o Ferreira, com o Léo Chu, com o... Eu não vou dizer tanto que com o Everton e com o PP. Talvez ele seja um pouquinho mais técnico que o... Eu acho que ele é um pouco mais que nem o Everton e PP. Que é um jogador que mais cadenciado, sabe driblar em curto espaço, sabe finalizar de longe, sabe... Falando em Everton, só abre um parênteses, a apresentação dele no Flamengo pro torcedor gremista foi um baque, né? Agora sou o Mengão. Foi um baque. Tá bem. Eu vi... Nossa, o meu... Só abre um parênteses aqui, agora a gente fecha. Meu pai é gremista... E ele falou assim, ó... Eu não consigo ver o Everton camisa do Flamengo. Porque parece as montagens que eu via no Facebook em 2019. É tipo como se o Yuri Alberto, se for oficializado no Corinthians, vai ser parecido. Eu até acho que não, porque eu vou achar a importância que o Everton teve pro Grêmio, eu acho que é bem maior que a importância que o Roberto teve pro Inter, mas dá pra comparar, sim. Sim, porque é um guri novo que gostou de jogar com a camiseta do time. É que o Inter não ganha título há muito tempo. O Yuri Alberto não conseguiu, mas ele conseguiu talvez trazer um pouco de autoestima pra torcida. O Yuri Alberto, ele virou colorado, né, cara? Ele se tornou colorado dentro do Beira-Rio. Mas... o Insigne ficou muito bem. E falando de novo em Yuri Alberto, exclusiva. O Palmeiras entrou na disputa e ofereceu 1,1 milhões. Chegou a informação pra ti agora. Direto, só tu tem essa informação. Só eu. Ah, tá. Eu e o Twitter Carlos inteiro. Amodeu, Mas pela revista Colorada, o Palmeiras entrou na disputa também, pagando mais de R$1 milhão por mês. O Palmeiras vem... outro time que precisa no centroavante. É o Ferreira. O Flamengo tá de olho no Ferreira. Primeiro que faz muito tempo, né? Segundo... Eu tinha visto... Eles querem oferecer... Desculpa, só... Pode falar. Eles querem oferecer dinheiro, mais o Rodinei, que o Grêmio já tá de olho, e o Diego Ribas. O Rodinei na Série B ia deitar tanto. Não, mas isso é verdade. Ele deitou no Inter, por que não vai deitar no Grêmio? Isso, né? Mas ele corre e... Ele corre bastante, cara. O Rodinei, ele é um jogador... O Rodinei é um jogador que
pelo elenco que o Grêmio tem hoje, é um jogador que provavelmente ajude bem mais do que o Edilson e que o Rodrigo Ferreira. Então, isso todo mundo tem consciência disso. Eu vi, não sei se vocês viram também, mas o Ferreira estava quase certo com o Flamengo quando o Paulo Souza chegou. Uhum. E o Paulo Souza vetou a contratação. Seriam mais ou menos 45 milhões que o Flamengo pagaria ao Grêmio pelo Ferreira. Só que aí o Paulo Souza... Eu acho que não, mas o Flamengo pagaria. Eu posso dar uma opinião tanto minha quanto de vários outros torcedores gremistas. Se o Grêmio vendesse o Ferreira, não importa se tem o Rodinei ou o Diego na jogada, se botasse muito dinheiro em cima, não valeria a pena. O Grêmio não precisa de dinheiro, cara. O Grêmio tá na Série B com superávit. Não precisa de dinheiro. O Grêmio precisa contratar jogador, precisa ter jogador bom pra subir. E o jogador bom talvez seja o Lucas Leiva, que venha... Já tá certo, né? Só faltam alguns detalhes, só faltam alguns exames. Falta o exame e o assinatura de contrato, né? São os três nomes que mais apareceram. Matheus Vital, Renato Kaiser e Lucas Leiva foram os 3 nomes que mais apareceram nesse... O Lucas Leiva é um cara muito bom pro Grêmio nessas horas. O problema é se ele for que nem o Douglas Costa. Eu acho que é bem diferente, eu acho que o pensamento é bem diferente, é um jogador mais experiente, que tem a cabeça mais centrada, talvez. Eu vi um TikTok, cara, muito bom, assim, um vídeo do torcedor ali sentado, né, na cama, na TV, assim, e filho, o que tá fazendo? Ah, mãe, tô esperando o Lucas Leiva chegar no aeroporto. Daí fala, mas filho, e se ele for no Douglas Costa? Mãe, calma, eu tô preparado. Ele é casado desde 2009, então não vai ter esse problema. Isso é interessante. E agora, falando sobre a próxima rodada da Série B, quem nos escuta hoje, quinta-feira, o Grêmio joga hoje às 9h30 contra o CSA. O Azulão. E a Copa do Brasil também, as oitavas da Copa do Brasil, começaram nesta quarta-feira. Atlético Goianiense e Goiás 0x0, Atlético Paranaense venceu o Bahia 2x1. Fortaleza, clássico do Nordeste. Clássicos, né? Vários clássicos. Fortaleza 2x0 no Ceará. Corinthians 4x0 no Santos. Que baile. Que paulada. Já encaminhando a classificação. Nem precisa do Yuri Alberto. Pode voltar pro Inter. E Atlético Mineiro e Flamengo, que foram os dois principais times aí da competição, talvez, tirando o Palmeiras. 2x1 Atlético Mineiro, com uma atuação, eu até brinquei aqui com o Alan, que... Eu vi no Twitter isso, que o Hulk parecia um profissional jogando contra a base do Flamengo. Uhum. Pelo que... E o Nacho Fernandes jogou também, é brincadeira. Né? Pelo que ele sim, pelo que ele jogou ontem, pelo gol, pela assistência, o Hulk realmente... Eu confesso que eu achava que ele chegaria aqui e seria mais um jogador comum no Brasil. Só que a gente vê que não é nada disso, é um cara que se destaca muito. Ele é muito esforçado, treina muito e tudo. Ele faz. Ele tem um brilho, né, cara? Porque quem acompanha ele desde cedo, tudo bem, ele foi pra seleção em 2013, tudo mais, jogou a Copa das Confederações, mas ele nunca foi um cara bom, assim, nunca foi um cara de destaque. Nem no Vitória, nem no Zenit, nem no Porto. Uhum. Ele sempre teve um brilho, assim. Eu não consigo entender o que passa com a áurea do Hulk, com o espírito futebolístico dele. Mas ele é um cara extremamente esforçado. Olha só, olha o tamanho dele, cara. Ele é forte porque ele gosta, em primeiro lugar, mas porque ele precisa do futebol. Virou meio que a característica dele ser o cara que bota sempre o corpo, que tá sempre ali com a força física, não só no mental. Além do corpo, é um cara que tem muita qualidade. Ele não usa só a força física. E nem o Felipe falou, o Nacho joga muita bola. Joga muita bola. O cara sabe... É uma elegância muito boa ver jogar. E eu vi de novo no TikTok, eu vi um vídeo do cara explicando... Tá muito viciado no TikTok, Felipe. Eu tô bastante, cara. Pra ser bem sincero, eu tenho que parar com isso. Eu vi um cara explicando ali como é que foi o jogo do Nacho. Do quebrar o pescoço. Ele tá... A bola vai vir daqui, ele tá de costas pro gol adversário, ele tá assim, ó. Ele não para um momento de olhar pros lados. Então, além da qualidade técnica que ele tem, ele ainda tem o cara que pensa antes da jogada, ele pensa antes. Ele mapeia todo o campo, vê onde é que os caras estão pra ele conseguir enfiar a bola. E só saindo um pouco, craque, joia do Botafogo... Esqueci o nome agora, eu acho que é Matheus Nascimento. Outro que faz a mesma função, cara. Ele pensa toda jogada antes da bola chegar aos pés dele. Antes do jogador pensar em passar pra ele já tem tudo esquematizado. É outro nome muito bom, tá? E hoje tem Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras e América, Mineiro e Botafogo completam aí as oitavas de final da Copa do Brasil.
Agora indo direto ao ponto. Direto ao ponto. Futebol americano. A estreia do Santa Maria Soldiers no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano foi adiada. A equipe irá estrear no próximo domingo contra o Bulldogs de Venâncio Aires, mas depois de acordo entre as equipes foram alterados a ordem das rodadas. E com isso o Soldiers entra em campo no dia 9 de julho contra o Canoas Bulls, fora de casa. E agora um pouco sobre o futsal feminino. A equipe do Penarol garantiu a vaga na etapa estadual da 3ª Copa Sul-Rio-Grandense de futsal. O time de Santa Maria venceu as 2 partidas no último domingo, em Tupanciretã. 9-1 contra o Patroas FC e 7-3 contra o Sport FC. Com os resultados, o Penarol confirmou a classificação para os próximos jogos que ocorreram dia 24 de julho e estará no Grupo H, junto com a ASE de Santa Rosa e o Sport de Tupanciretã. E seguindo no futsal, na série Ouro de Futsal, a UFSM Futsal venceu em casa no CDM, Associação Brasil Futsal ABF de São Lourenço do Sul por 4-2. Com a vitória, o time foi a 4 pontos na tabela de classificação. Na estreia, empatou por 2-2 com a BFF, atual campeã. Já agora sobre futevôlei, no dia 2 de julho, no Recanto Beach Sports Lazer de Camobi, será realizada a Copa do Mundo de Futevôlei, chamada assim em alusão ao Mundial, que ocorre no final do ano no Catar. O torneio será disputado nas categorias iniciantes, misto e livre, com convidados de todo o estado. Cada dupla representará um país que jogará o Mundial. O campeonato é organizado pelo professor e atleta Gabriel Durlo, que já entrevistamos aqui no Titular da Rede. E continuando no futebol feminino, na última rodada o Internacional empatou com o Corinthians por 1-1 e agora ocupa a 2ª colocação com 30 pontos. O Grêmio venceu o Kinderman por 2-1 e está na 11ª posição com 17 pontos. Na próxima rodada, as gurias coloradas enfrentam o Santos no dia 3 de julho, às 4 horas da tarde. Já os gremistas, no mesmo dia, enfrentam São José, às 18 horas. E no Gauchão Sub-20, o Rio Grandense enfrentou no último domingo o Juventude no jogo da ida das oitavas da competição e perdeu por 1-0. O jogo de volta ocorre no sábado, às 15 horas da tarde. E agora sobre o Inter de Santa Maria, que nós comentamos bastante no último programa. O Avenida ele foi absolvido e o Inter de Santa Maria, infelizmente, está eliminado da divisão de acesso. Foi na sexta-feira passada, por 3-2, que o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, decidiu que o prazo para oferta de denúncia da acusação de que o Avenida escalou irregularmente atletas no jogo contra o Santa Cruz, vale lembrar que eram 8 atletas possíveis a escalar, foram 9 atletas, segundo, claro, o Inter de Santa Maria, que o Avenida teria escalado. Então, esse processo ele decaiu e o mérito do processo não será julgado. Então, com isso, o Inter de Santa Maria jogará mais um ano na divisão de acesso. A divisão de acesso, divisão A2. E este foi mais um Titular da Rede na Rádio Web UFN, no Spotify e também no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos e jornalistas da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badi. Na Central Técnica, Alan Carrião e Clenilson Oliveira.